E aí o Flávio, esse é um gênio, né? A grande loja de chocolates, né? Um gênio da raça. Ele ouve por bem fazer comparações. Não é? Concedeu uma entrevista à CNN, né? E ele falou. E aí é visível o momento, quem estiver acompanhando pela televisão, pela internet, vai perceber o momento em que ele julga estar tendo uma grande ideia. Esse momento também é muito bom sempre para as pessoas. Nossa, tive uma grande ideia. Né? Vai lá. O senador Flávio Bolsonaro explicou ontem por que considera que é melhor atender às vontades de Donald Trump nos termos atuais. Em entrevista à CNN, o parlamentar achou que era uma boa ideia comparar as tarifas impostas pelo republicano a bombas atômicas. Temos o vídeo. Como é que sai dessa enrascada agora? A gente vai continuar com o nosso orgulho, né? Somos brasileiros, todos nós temos orgulho de ser brasileiros. Mas como é que resolve essa situação? Se você olhar para a Segunda Guerra Mundial, o que os Estados Unidos fez com o Japão? Lança uma bomba atômica em Hiroshima para demonstrar força. Qual foi a reação do Japão naquela época? Falou, olha, nós aqui somos patriotas, isso é uma interferência dos Estados Unidos aqui no nosso país, vamos resistir, fora Yankees. Qual foi a consequência 3 dias depois? Uma segunda bomba atômica em Nagasaki. Para aí depois, sim, haver, no dia 16 de agosto de 1945, portanto, 2 semanas depois da primeira bomba, haver uma rendição formal por parte do Japão. Primeiro, correção factual, mas é o menos grave da sua fala, né? A rendição formal foi 2 de setembro. A informal foi de 14 para 15, não foi 16. E não foram 2 semanas. Entre 8 e 9 dias, porque a primeira bomba foi do dia 6. Mas isso, vai bem. Lucas, isso é de menos nessa fala. Isso sai no xixi, como se costuma dizer. É uma impureza que sai no xixi, porque afinal o xixi é isso, né? O rim filtra as impurezas, né? E tem aquela gente que bebe xixi botando as impurezas de volta. Tem louco pra tudo, né? A urinoterapia, vocês já ouviram falar? Já. Né? Jesus. Infelizmente, sim. Que gente doida. Tremo só de pensar. Mas isso é de menos. Como é que é? Jogaram a primeira bomba e eu fazer digressão sobre essa. Veio a primeira bomba a Hiroshima e o Japão falou não, ninguém mexe na nossa soberania. Era essa a questão? São situações comparáveis? Isso é um bom exemplo? Tentar ver o Brasil como um potencial alvo. É claro que ele está usando a bomba atômica aí como uma espécie de metáfora. Sim, mas é metáfora do quê, Volibene? De destruição. Claro. E ele está dando a razão prática a quem? A quem destruiu. E, portanto, o Brasil, na metáfora dele, é o Japão que vai levar a bomba. Brasileiros sendo destruídos pelo aliado dele. E qual é o pedido? Que o Brasil ceda às exigências do pai dele. E esse cara, eu não estou censurando ninguém, cada um ouça quanto quiser, enfim. Tá aí, ele faz parte do pensamento. Tá bom. Mas esse é o mesmo cara que na entrevista à Folha disse que o candidato do pai dele terá de se comprometer com o indulto imposto, se necessário, à força ao Supremo. Defendeu o golpe de Estado. E continua a falar por aí como pensador. Porque isso também é uma característica nova da imprensa nesses tempos. A imprensa da redemocratização, ela cobria, sim, todos os lados. Mas golpista que queria botar para ferrar no Brasil, disse, não, existe uma evolução institucional que está em curso. O Brasil, a imprensa brasileira aprendeu isso até no processo de redemocratização. Andou se esquecendo um pouco. E ele vai seguir, né? Porque ele, assim,
já estava claro aqui, né, meninos? Já estava claro aqui que ele estava falando de Brasil se ferrar. Mas ele falou assim, preciso deixar claro o que eu falei, preciso reiterar o que eu falei, né? Ou como eu ouço dizer por aí, às vezes com gente até meio estudada, reiterar, pelo amor de Deus, reiterar, vamos, desinterou, vamos inteirar de novo. Ele reiterou, né? Para que não restasse a menor dúvida. Vai, Flávio, vai, pensador, fala aí, vai. Então, essa situação tem que ser encarada como uma negociação de guerra, assim, onde nós não estamos em condições normais, nós não estamos em condições de exigir nada por parte do governo Trump. Ele vai fazer o que ele quiser, independente da nossa vontade. Cabe a nós termos a responsabilidade de evitar que caiam 2 bombas atômicas aqui no Brasil, para depois nós anunciarmos que vamos fazer anistia, para depois nós anunciarmos, que eu acho que é uma segunda coisa que ele vai querer também colocar na mesa de negociação, porque é o que está na carta dele, que é a questão da liberdade de expressão nas redes sociais. E eu gosto que ele fala nós, como o Valben, ele está muito pesaroso, viu, Lucas? Puxa, nós, olha o Trump, e nós não temos nada a fazer. Eu nunca vi um grupo político dar ao seu adversário um motivo de campanha tão arreganhado como esse. Se vai funcionar ou não, não sei. Né? Mas nunca vi. Aí vai o Eduardo e diz, não, insiste no sequestro. Não tem conversa que não passe por rever tudo aí, situação de Bolsonaro e não sei o quê. Atacou o Tarcísio indiretamente, não citou, mas atacou o Tarcísio, né? Porque ele insiste na tática do confronto. Qualquer tentativa de acordo sem um primeiro passo do regime em direção a uma democracia será interpretado como mais um acordo. Lucas, você que com esse nome, que é um grande pensador da cultura, do pensamento, né, tem uma expressão sofisticadíssima do pensamento que é interpretado como um acordo caracu. E todo mundo sabe o resto. Pois isso já foi exaustivamente tentado no passado, e os americanos também já conhecem essas histórias. Ou seja, retirar a tarifa a Moraes agora significa, sem oposição na eleição de 2026, esquerda eternamente no poder, Jair Bolsonaro preso até morrer, Moraes voltando como sempre, dobrando a perseguição. Então é o seguinte, ele está dizendo, não. Está falando para o Tarcísio, não tem essa de querer tirar tarifa. Primeiro, tudo que a gente quer. Não, mas, insisto, a carta do Trump também dá margem para dizer assim, não, a questão é comercial. É bem impressionante isso, mas é isso que eles querem. Né? O PT está falando na cassação do Eduardo, vai. Sim, o líder do PT na Câmara, deputado Lindbergh Farias, e o presidente interino da sigla, senador Humberto Costa, apresentaram ainda ontem uma petição complementar ao Conselho de Ética da Câmara, reforçando o pedido de cassação contra o deputado Eduardo Bolsonaro. Integrantes do PT acusam o parlamentar de ter atuado para articular sanções econômicas dos Estados Unidos contra o Brasil. O texto do PT alega que essa articulação configura um ataque direto à soberania nacional e, com isso, quebra de decoro parlamentar, uma vez que o deputado teria usado a posição política dele para prejudicar o próprio país. Ele está confessando isso, né? Naquele negócio que ele assinou, aquele comunicado à imprensa, ele está dizendo isso. E o PSOL também entrou com uma ação. Vai lá. Ontem, na Procuradoria-Geral da República, pedindo a prisão de Eduardo Bolsonaro. O partido quer que o parlamentar responda por crimes como atentado à soberania nacional, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. Eles alegam que Eduardo continua atuando contra a soberania nacional e tenta sabotar as instituições brasileiras em uma atuação de lobby contra o Brasil com ações antidiplomáticas, equiparáveis a uma declaração de guerra, tamanho potencial de efeitos econômicos negativos. Olha, deixa eu dizer, não sei que decisão
será tomada a respeito, mas eu quero lhes falar o seguinte. Isso é técnico. Qualquer advogado, os advogados deles, se estiverem ouvindo, sabem que é assim. O Eduardo assinou que ele está tentando interferir na instrução criminal que diz respeito ao pai dele. E o pai dele o financia lá. Eu já disse, se o Alexandre quiser, ele mete prisão preventiva no Bolsonaro. No que diz respeito ao próprio Eduardo, evidentemente, será apresentada uma denúncia contra ele e será aberta uma ação penal. Porque, de novo, ele assina essas coisas. Não é? Eu li não sei onde, isso pode piorar a situação dele, mas pode piorar não pelos maus bofes desse ou daquele, porque, enfim, vai bem, se você enfiar o dedo num formigueiro, você leva picada. Olha, a não ser a formiga vai falar, não, imagina. Hoje não. Hoje eu não quero. Não é assim. Né? Então, é muito temerário isso que estou fazendo. Agora, querem fazer? Fazer o quê? Né? Como disse a poeta, escolha o seu sonho.